Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos aí nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo em que estamos mergulhando nas cartas do Novo Testamento, lendo, meditando nessas escrituras e recebendo vida através da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Estamos realizando a leitura, a meditação, o estudo da segunda carta aos Coríntios e hoje eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Está escrito assim: Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amados, sabemos que lá na primeira carta aos Coríntios nós vemos um conselho bem duro do apóstolo Paulo sobre alguém que estava em imoralidade, e aí ele diz assim: olha, vocês não devem nem ficar em comunhão com essa pessoa aí, deveriam expulsá-lo da comunhão, porque ele está se orgulhando dessa atitude que ele está tendo, uma atitude perversa, que nem os pagãos fazem esse tipo de coisa. E aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês deveriam colocar esse irmão aí, excluir ele da comunhão. É uma palavra dura, né? E aí nesse contexto do capítulo 2 que nós estamos lendo aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo está falando que aquilo que a igreja entrou em concordância a respeito da situação daquele irmão, o apóstolo Paulo acata o que a igreja decidiu e pronto. E aí o apóstolo Paulo tá falando, né, que já que a decisão que vocês tomaram aí, eu concordo com essa decisão, alegrem esse irmão para que ele não entre numa profunda tristeza. Ao nós lermos toda a segunda carta de Coríntios, nós descobriremos que aquela primeira carta que foi bem dura, bem incisiva, que havia tanta imoralidade, perversidade, coisas, atitudes carnais, divisão lá na igreja de Corinto, nós veremos que a igreja se arrependeu daquilo, né? Quando leu a carta de Paulo, se entristeceu e a tristeza gerou arrependimento. Não foi uma tristeza que gerou apenas remorso, gerou arrependimento. Isso nós leremos mais para frente na segunda carta aos Coríntios. E aqui nesse caso em específico, aí o apóstolo Paulo está falando um pouco antes, se vocês lerem ali os versículos anteriores ao 10, o 11, ele vai falar: alegrem esse irmão para que ele não entre em profunda tristeza e recebam ele, já que vocês perdoaram, eu também perdoo. E eu faço isso na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amados, a intenção do diabo, a intenção de Satanás é exatamente criar conflitos entre os irmãos, de modo que não haja perdão, de modo que a divisão permaneça, de modo que o corpo não fique unido. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo escreveu: olha, se vocês perdoaram, eu também perdoo. E eu faço isso por quê? Porque eu não quero mesmo que Satanás tenha vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Ele sabe, o apóstolo Paulo sabia muito bem que onde há divisão e falta de perdão, Satanás tem atuação. Satanás consegue adentrar o local onde existe divisão e falta de perdão. Então, amados, que nós possamos pensar nisso durante esse dia. Que nós não deixemos isso adentrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa congregação, onde nós congregamos. Sabe, amados, que nós possamos viver em completa unidade, união com os nossos irmãos. Que nós possamos liberar perdão uns aos outros. Assim como está escrito em Efésios, perdoem assim como Cristo os perdoou. Que nós possamos viver isso, que nós sejamos assim como o apóstolo Paulo, não vamos ignorar as intenções de Satanás. Satanás vem com
falta de perdão, com divisão, contenda, tentando destruir a igreja, tentando destruir o corpo de Cristo. Que nós não sejamos enredados por isso, amados. Que quando as situações acontecerem ao nosso redor, que nós possamos liberar perdão, que possamos nos unir, que possamos liberar amor, que possamos liberar compreensão. Em nome de Jesus, que possamos viver isso na nossa vida, na nossa casa, na congregação onde nós pertencemos. Que em nome de Jesus, Satanás não tenha nenhum tipo de liberdade para atuar em nossa vida, em nossa família, em nossa congregação, por causa de divisão e de falta de perdão. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos perdoou completamente na cruz do Calvário e por causa desse perdão nós podemos perdoar uns aos outros. Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos a verdade do Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos viver de fato como membros do mesmo corpo, unidos uns aos outros, que possamos perdoar uns aos outros, que possamos viver, Pai, de fato a unidade, a união que o Senhor estabeleceu por meio do Teu Espírito. Somos um só corpo e membros desse mesmo corpo, que possamos viver assim. Nos ensina e nos ajuda, Pai. Que em nome de Jesus, quando as situações difíceis, quando formos afrontados, quando tivermos situações difíceis, lidar com pessoas que muitas vezes nos ofendem, Pai, que em nome de Jesus nós possamos liberar perdão, porque fomos perdoados por Ti. Nós somos amados por Ti, por causa disso, Pai, nós podemos amar, nós podemos perdoar. Assim como fomos perdoados, assim como somos amados por Ti, Pai. Nos ensina e nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.